Fala pessoal, começamos aqui mais um Legislação Direto ao Ponto. O tema de hoje vai ser tração, espécie e categoria. Esse é um tema, gente, que ele é chatinho, assim, vocês infelizmente tem que decorar algumas coisas que na vida, no dia a dia, vocês não vão usar muito, mas tem que saber e cai na prova, tá? Então, vamos começar com a gente explicando o seguinte: quando eu começo essa aula, existe algumas vezes o preconceito do aluno achando que veículo é só carro. E veículo não é só carro, tá? Veículo, gente, para o Detran é qualquer coisa que tem rodinha. É o meio de transporte, é o carga particular ou público, motorizado ou não, independente de quem é o dono. Se você tem um veículo que está transportando pessoas ou objetos, é veículo e pronto. Tá? Ou seja, veículo não é só carro. E todos os veículos possuem duas coisas. Todos os veículos possuem tração, todos os veículos possuem espécie. Alguns veículos possuem um negócio que se chama categoria, que nós vamos falar no decorrer dessa aula aqui, mas até então vocês têm que pensar que veículo possui tração e espécie. Categoria só alguns. E eu já vou dar a dica, antes até da gente começar a falar do assunto, que categoria são somente veículos que possuem placa. Então, todos os veículos possuem tração e espécie, alguns têm categoria só quem tem placa, beleza? Mas vamos começar falando sobre tração. O que é tração? Tá? Fora esses termos técnicos que a gente tem aí na apostila, eu vou resumir para vocês falando o seguinte: tração é o que faz andar. Tração é a forma de propulsão. É o que tira o veículo do parado, coloca o veículo andando e pronto, sem delongas. Tração é o que empurra. Então, se eu pego esse metrô aqui, ó, o que está empurrando ele? Questão de prova. Qual que é a tração do metrô? Eletricidade. A tração dele é elétrica. Qual que é a tração desse carrão que está aqui? Automotor. Eu tenho um motor que está empurrando ele. A tração é automotor. Existe. Ah, Pedro, existe o carro elétrico. Mas enquanto o Detran não entra nessas questões mais atuais, aí, falando sobre carros elétricos e tudo mais, tração de carro é automotor. Tá? A tração desse veículo aqui é propulsão humana, de uma bicicleta seria propulsão humana da mesma forma. Se eu tenho uma pessoa empurrando, propulsão humana. Eu tenho aqui um veículo de tração animal, tá? Então eu vou fazer um resumo até aqui. Nós já vimos que a tração pode ser elétrica, a tração pode ser automotor, a tração pode ser propulsão humana, a tração pode ser tração animal. Beleza? Essas duas telinhas da direita da nossa tela aqui, ó, elas estão aqui para a gente lembrar que existe a diferença de dois termos, reboque e semi-reboque. Reboque é o de cima. Ele tem essa forma de acoplamento externa aqui. Ele equilibra sozinho. O semi-reboque é o de baixo. Ele não equilibra, ele precisa desse pé para ele equilibrar sozinho. Ele vai precisar de um veículo de tração para vir e puxar ele. Tranquilo? Então, tração é o que empurra. Resumo dessa tela. Questão de prova: qual que é a tração de um carro automotor? Uma pegadinha interessante aí: qual que é a tração do carro da autoescola? Gente, mesma coisa. Carro é carro. O carro pode ser de autoescola, pode ser da polícia, pode ser de quem for. A tração é automotor. Muitas vezes eles colocam na prova perguntando assim: qual que é a tração do carro da autoescola? E colocam na opção A, que é a primeira que você lê. Aprendizagem. A gente fica doido para marcar. Autoescola é aprendizagem. Mas não é. A tração do carro de autoescola é automotor, porque o que empurra o carro é o motor. Tranquilo? Então, tração é o que empurra. Agora nós temos nessa tela aqui falando sobre espécie. Já falamos sobre tração e o assunto agora é espécie. Espécie, gente, é para que o carro é usado. É a finalidade de utilização de um determinado veículo. Cada veículo é feito para uma coisa. O fabricante, quando ele pensa num veículo, ele fala assim: ó, olha, eu estou bolando um determinado veículo, eu estou bolando aqui, por exemplo, essa Kombi aqui, ó, e a finalidade de utilização dela vai ser mista. Vai gente e carga no mesmo compartimento. Ótimo. Inclusive, isso é uma questão de prova. Como é que é classificado um veículo que vai gente e carga no mesmo compartimento quanto a espécie? Mista. E qual que é o nome desse veículo? No caso, não Kombi, né? Qual que é o nome desse veículo? Isso se chama caminhoneta, que é um veículo que leva gente e carga no mesmo compartimento, tá ok? Abaixo eu tenho um veículo de uso exclusivo de passageiro. Eu tenho aqui um veículo de carga. Se tem caçamba, gente, a espécie é
carga, beleza? Então, eu tenho aqui uma caminhoneta e aqui eu tenho uma caminhonete. Uso misto, uso carga. Eu tenho aqui um veículo de competição, que ele não precisa de placa, não precisa de retrovisor, não precisa de nenhum dos itens de equipamentos obrigatórios, que inclusive, isso é uma questão que a gente não aborda nas videoaulas, porque isso é um decoreba e eu ia ficar lendo aqui decoreba para vocês, não ia adiantar nada, é melhor você pegar e ler mesmo na apostila de vocês. Um veículo de competição, ele não precisa de nada que é obrigatório, ele não precisa de placa, não precisa de retrovisor, não precisa de seta, não precisa de qualquer um desses itens que esteja na apostila de vocês, que é obrigatório, step, chave de roda, etc. Nós temos aqui o veículo do bombeiro, cuja espécie é especial, tá? Nós temos aqui um carro antigo, com mais de 30 anos de uso, ele é considerado coleção. Inclusive, ele vai ganhar uma placa de uma determinada cor aí, que nós vamos ver daqui a pouquinho, sobre essas cores de placa, tá? Já avisando, é fundo preto, tá ok? E aqui, eu tenho uma pegadinha, por isso que ela fica por último. Eu tenho esse veículo aqui, gente, que ele serve para puxar outro. Tá? Aqui em Minas Gerais, eu não sei se em todos os estados tem essa mesma nomenclatura, a gente chama muito esse veículo aqui de cavalinho. Tá? Ele serve para puxar a parte de trás, ele serve para puxar a carreta ali. Então, quanto à tração, esse veículo ali seria automotor. Quanto à espécie, ele é tração. Isso dá até um nó no cérebro da gente aí, mas se ele serve para puxar, ele é tração. Né? Quanto à tração, ele é automotor, quanto à espécie, ele é tração. Beleza? Bola para frente. Categoria. Sempre que perguntar para a categoria, gente, primeira coisa que vocês têm que colocar na cabeça de vocês. Perguntou qual é a categoria? Pergunta de volta para a prova lá. Tem placa esse veículo? Se não tiver placa, não tem categoria não. Essa é pegadinha. Beleza? Então, categoria é quem é o dono, é a destinação do veículo. Uma das formas de se identificar a categoria é pela placa. A categoria pode ser particular, quando o carro é seu. Inclusive, questão de prova, saber a cor dessa placa. Pode ser aluguel, pode ser aprendizagem, pode ser oficial e pode ser representação diplomática. Cada uma dessas categorias vai ter uma cor de placa. Isso é um outro desafio que vocês vão ter, saber sobre cores de placas. Fiquem atentos, não é um assunto que nós estamos abordando na aula de hoje, mas vocês têm que saber que categoria, uma das formas de se identificar é através da placa. Inclusive aqui em Minas Gerais existe na prova do Detran uma pergunta que fala assim, qual é a cor da categoria de um carro particular? Aí você tem que saber. Fundo cinza, escrita preta. Qual é a cor da categoria de um carro de autoescola? Fundo branco, escrita vermelha. De um carro de aluguel, fundo vermelho, escrita branca. Dentre outras aí, nós acabamos de ver sobre as categorias, que é particular, aluguel, aprendizagem, oficial, representação diplomática. Tranquilo? Para a prova, o desafio dessa aula é o quê? Não cair em pegadinha. Porque muitas vezes, principalmente por esse exemplo que a gente tem à direita aqui, um veículo de autoescola. O veículo de autoescola ele tem a tração automotor, a espécie passageiro, a categoria aprendizagem. Vocês costumam confundir muito espécie com categoria. Espécie é uma coisa, categoria é outra. E quando eu falo qual é o nome do dono, por exemplo, qual é a categoria de um carro de autoescola, qual é a espécie de um carro de autoescola, vocês têm uma tendência a querer marcar sempre a aprendizagem. Só que categoria, tudo bem, marca lá a aprendizagem que você vai acertar. Agora, eles perguntam qual é a espécie de um carro de autoescola, coloca na opção A, aprendizagem, sendo que a espécie é passageiro, só que você vê logo lá a aprendizagem e já quer marcar autoescola e aprendizagem. Então, essa é a observação. Fica esperto para a diferença espécie, categoria. Tranquilo? Terminamos aqui mais um Legislação Direta ao Ponto. Espero que eu tenha ajudado vocês e até a próxima.